E aí, pessoal, como é que foi a Black Friday de vocês? Pelo que eu pude acompanhar e olhando em alguns fóruns aí, alguns grupos de Facebook, conversando com outras pessoas, eu vi que foi meio dividido, né, essa questão aí da Black Friday. Vi que muita gente achou que valeu a pena alguns descontos, outras pessoas que já vinham acompanhando preços de produtos acharam que foi aquela famosa Black Fraud. Mas me diz aí, deixa aí nos comentários aí que eu quero saber o que você comprou nessa Black Friday, o que você pagou, se valeu a pena ou não valeu a pena. Beleza? Eu comprei esse microfone aqui. Na verdade, não foi bem na Black Friday que eu comprei umas 2 semanas atrás, mas ele entrou em desconto esse mês e eu já vinha acompanhando o preço dele, então eu já sabia quanto que ele valia e ele realmente saiu por um preço bem bacana mesmo, pagando à vista. E no vídeo de hoje eu quero trazer quais são as minhas impressões, eu tenho usado ele há mais ou menos uma semana. Eu não tenho outros aqui concorrentes dele, como o HyperX Quadcast ou o Fifine, mas eu tenho outras opções de microfones aqui, como esse que eu estou falando aqui agora, está em cima da minha câmera. Tem o microfone de lapela e o microfone do headset. E eu quero mostrar para vocês comparar o som, né, de gravação e mostrar se realmente um microfone como esse aqui, se vale o investimento, dependendo do propósito que você quer com ele. Então, bora pro vídeo. Essa versão é o Yetcaster. É a versão que já vem com o braço, você não precisa comprar o braço separado. Então o Yeti ele é o microfone condensador e o diferencial dele é que ele tem 4 modos de captação de som. Tem o modo que é o modo cardioide. Essa captação ela vai focar mais na frente do microfone e ela é ideal para quem está fazendo stream, captar alguma música ou falar mesmo, né, para fazer um vídeo para o YouTube, por exemplo. Tem um outro modo que é um omnidirecional, em que ele vai captar som igualmente por todos os lados, né, por todos os lados do microfone. Esse modo ele talvez já seja mais interessante caso você esteja com mais pessoas, né, na sala, quiser gravar a voz de outras pessoas também, ou também quiser captar o som do ambiente, né, ele fica aberto, né, para captar o som todo em volta, então você vai ouvir mais sons ambientes. Então caso você não tenha aí um ambiente controlado, um ambiente silencioso, esse modo aí ele vai te captar muito som de fundo. Ele tem outro modo que é o bidirecional, que ele vai captar, por exemplo, você está fazendo um podcast que tem 2 pessoas entrevistando uma pessoa e o microfone está entre vocês dois, então ele vai captar o som de frente e de trás do microfone. E tem o modo estéreo, em que ele é um modo mais interessante para dividir o som do lado esquerdo e do lado direito. Pelos meus testes, o modo cardioide ele tem sido o que tem me atendido melhor. Ele não capta tanto o som ambiente e ainda assim você tem uma flexibilidade para usar o microfone um pouco mais distante da sua boca e não precisa estar diretamente na sua frente. Mesmo colocando o microfone um pouquinho de lado, esse modo ele capta muito bem o som, de uma clareza muito boa. Outro recurso interessante que esse microfone tem, ele tem uma saída de fone de ouvido na parte traseira dele, em que você consegue monitorar o som que está sendo captado pelo microfone. E para que isso serve? Você quer ajustar o ganho do microfone para saber quanto que ele está captando de som ou não, né? Como se fosse o volume do microfone. É basicamente o volume do microfone. Então você coloca um fone de ouvido ali, espeta ali na parte de trás do microfone, e aí você vai ouvir exatamente o que ele está captando. E desse jeito você consegue ajustar o ganho dele para diminuir, por exemplo, um ruído ambiente, um barulho de ar-condicionado, uma conversa numa outra sala que esteja sendo captada que você não queira. Então isso é muito bom para você saber exatamente o que você está captando e evitar muitos trabalhos na pós-produção, ou no caso, se você está fazendo uma stream, por exemplo, evitar, né, pegar os sons que você não queira. Dito isso, na parte da frente ele tem um botão que você pode mutar e desmutar ele de forma mais rápida. Ele não é tão interessante quanto o Quadcast, por exemplo, que você só toca na parte de cima, mas cumpre bem o seu papel. Ele fica piscando quando está mudo e ele fica aceso fixo quando está captando o som. Na parte de trás dele ele tem um botão que você muda os 4 modos de captação de áudio e juntamente com o controle de ganho do microfone. Não existe uma configuração ideal de ganho, né, de volume ali ou de distância. Eu tive que fazer vários testes, fiz várias ligações via Skype e outras ferramentas aí como Zoom, por exemplo, para saber se minha voz estava ali sendo bem captada ou não. Sobre a construção do microfone em si, atendeu de forma perfeita as minhas expectativas.
Não esperava menos. A construção do microfone ele é bem sólida, ele é bem pesadinho. Dá uma sensação de produto realmente de qualidade. O Compass, que é o braço onde sustenta o microfone, você tem uma flexibilidade, uma maleabilidade com ele que você consegue ajustar de várias formas possíveis o microfone em cima da mesa. Você consegue fazer ali um ajuste de tensão para deixar o braço mais rígido ou não, né, mais firme ou não, e funciona de forma excelente. Na parte de cima do Compass, né, do braço ali, ele tem uma canaletinha que você consegue passar o fio lá por dentro, de maneira que o cabo USB que é espetado na parte de trás do microfone não fique aparente. E falando sobre o cabo do microfone, ele é um cabo bem comprido, mesmo que você coloque, que é o meu caso aqui, em que o meu computador está desse lado e o microfone está do outro lado, eu consegui rotear o cabo por todo dentro do Compass, por trás da mesa e chegar até no computador. É um cabo bem comprido, não tive problemas em relação a isso. De qualquer forma, é um cabo numa ponta USB e outra ponta micro USB. Caso você precise de um cabo maior, você pode usar uma extensão ou até mesmo comprar um outro cabo. Uma coisa que eu achei que poderia vir, mas você consegue comprar à parte, é o famoso Dead Cat. O pessoal chama de Dead Cat, é essa espuminha aqui, que ela é usada para abafar barulhos de vento, alguma outra coisa assim, de forma que melhore a captação do seu áudio, ele fique mais limpo. Por exemplo, se você está num ambiente em que você usa um ar-condicionado, às vezes um ventilador, eu acho que eu senti falta um pouco disso aqui. Igual eu falei, você consegue comprar à parte, mas seria muito interessante se eles mandassem juntos. Sobre a instalação dele no computador, é plug and play, você não precisa instalar driver nenhum. Ele tem um software, né, que você consegue baixar lá no site da Blue. Você consegue fazer o registro do seu produto, fazer alguma atualização de firmware caso necessário. E aí ele dá alguns controles ali para você, justamente do ganho e tal, mas são todos controles que você consegue fazer no próprio painel de controle do Windows, não precisa necessariamente desse software. Agora as minhas considerações. Nos meus testes iniciais, principalmente para gravar um vídeo ou fazer um voice-over ali no Premiere, eu senti que o microfone ele é muito sensível, bastante sensível mesmo. Então, igual eu falei, se você não tem um ambiente controlado, se você tem muito ruído externo, o microfone ele vai captar bastante esse áudio em volta de você. Agora, por exemplo, para chamadas no Skype, Zoom, Teams, outras ferramentas de comunicação, essas ferramentas elas implementam já um cancelamento de ruído ali, que é uma forma de diminuir esse som de fundo e focar na voz de quem está falando. Então, com essas ferramentas, eu testei o Zoom, o Skype, o Teams. Eu não tive problemas, não teve muita captação de ruído, mesmo com ventilador, ou ar-condicionado, ou pessoas falando em outros quartos. Agora, quando você está gravando diretamente no computador, por exemplo, usando o OBS ou o Premiere, você vai ter que fazer o tratamento na pós. Isso é colocar um efeito para tirar o ruído, fazer uma mixagem ali para que a sua voz se sobressaia sobre os ruídos externos, mas nada que atrapalhe muito, né? Mas eu senti mesmo que esse é um microfone bastante sensível. Então, saiba que você vai precisar tratar o ruído ali do ambiente. Tirando essa parte que não é exatamente um problema, o som que é captado por ele é muito bom. É um som de altíssima qualidade, então se você está procurando aí, seja para jogar, para gravar um podcast, para gravar um vídeo para o YouTube, para gravar um curso, esse microfone vai te atender super bem. Agora, igual como eu falei, eu não tive a oportunidade de testar outros, esse é o meu primeiro microfone condensador. Tenho outros microfones aqui, como esse que eu estou usando em cima da minha câmera, e eu vou mostrar para vocês agora as diferenças de som entre cada um deles. Vamos lá? Primeiramente, esse é o som que está sendo captado por um microfone chamado Rode VideoMic Go. Ele é um microfone direcional, então ele capta o som somente o que está na frente dele. Eu estou falando a mais ou menos 60 centímetros de distância dele, e esse é o som que ele está sendo captado agora. Eu vou ficar um pouquinho sem falar para vocês perceberem se dá para ser captado algum som ambiente ou não. O ar-condicionado está ligado, está direcionado aqui para onde a gente está, e vejam se vocês conseguem captar algum som ambiente. Agora esse é o som que está sendo captado pelo próprio microfone da câmera. Essa é uma câmera Sony ZV-1, ela tem um microfone interno, e esse é o som a mesma distância, 60 centímetros da câmera. Esse é o som que está sendo captado por ela.
Agora a próxima comparação que eu vou fazer vai ser usando um microfone de lapela, que é esse que você coloca na pessoa que está falando. Esse aqui no caso é um Rode SmartLav Plus, é um microfone de lapela voltado para usar em aparelhos celulares, mas dá para usar no computador também. E só para vocês verem que é ele que tá sendo gravado agora, esse é o barulhinho dele aqui, ó. Beleza? Desculpa aí para quem está usando fone de ouvido. Então essa é a minha voz sendo gravada por um microfone de lapela. Então acho que esse aqui vai ser mais difícil de vocês ouvirem sons ambientes, mas vejam se vocês conseguem perceber alguma coisa. Para esse teste, eu deixei ele na configuração cardioide e ele está numa posição que é mais ou menos 45 centímetros da minha boca. Eu não vou fazer ele mais próximo de mim porque não seria realidade, até porque se ele ficasse mais próximo de mim ou aqui na minha frente, ele ficaria na frente do meu monitor. Não faz sentido você ter um microfone tampando a sua visão. Então, ele está mais ou menos a 45 centímetros, ele está um pouco mais acima da minha boca. E eu estou falando aqui de forma normal, e esse áudio está sendo gravado pelo Adobe Premiere. Não tem tratamento nenhum cancelamento de ruído. Atualmente o ganho dele está em 100%, né? Está no máximo. E percebam se vocês conseguem ouvir sons ambientes. Aqui eu estou gravando aqui, não é um estúdio, não tenho tanto tratamento de som assim no quarto, é um simples quarto, mas existem coisas aqui que ajudam no tratamento do som, como uma cama, travesseiros, coberta, cortinas na janela, a porta está fechada, e tudo isso contribui para que o som não rebate tanto, não reverbere tanto e também abafe sons externos. Mas de qualquer forma, essa é a captação pura dele, não tem tratamento nenhum. E agora eu vou mostrar para vocês como que ficaria esse áudio tratado aqui no Adobe Premiere. Então percebam que ele está no mesmo lugar ainda, estou falando do mesmo jeito. E esse é o som de como eu deixaria na pós-produção, de como que eu trataria esse som para subir um vídeo, seja para um curso, seja para um YouTube, como que eu tiraria ruídos, aumentaria a minha voz e assim por diante. E esse é o áudio do headset HyperX Cloudflight S. O microfone está sendo captado a esse aqui. E percebam se vocês podem ouvir algum som do ambiente. Bom, e para finalizar, como eu disse, eu comprei esse microfone, não foi exatamente na Black Friday, né? Mas como aqui no Brasil as empresas já fazem Black Friday desde o dia 1º de novembro, eu acompanhava o preço dele, ele girava em torno ali dos 1.300, 1.400, por aí. E saiu para mim por 899 mais o frete, então saiu em torno de 930 mais ou menos. E sobre as minhas considerações, é um microfone de excelente qualidade, seja para você jogar, seja para você fazer um podcast, gravar um vídeo para o YouTube, ou um curso, uma videoaula, alguma coisa nesse sentido, ou até mesmo usar só no seu home office para reuniões. É um microfone que vai te atender super bem em todas essas ocasiões. Só tenha atenção para que um ambiente em que você tenha muitos ruídos, um ambiente que você não tenha controle do som, então, por exemplo, você vai usar numa empresa ou em algum lugar muito barulhento, é um microfone muito sensível, ele vai captar muito esse áudio de fundo, caso você não faça um tratamento depois. Então, se você vai usar, por exemplo, só com Skype, Teams, Zoom, outras ferramentas de conferência, essas ferramentas já implementam esse cancelamento de ruído e o som vai ficar perfeito para você. E se é um caso em que você vai gravar um vídeo para o YouTube, para um curso, alguma coisa assim, que vai ter uma pós-produção, você também consegue tratar isso na pós-produção sem dores de cabeça. Agora, se você vai fazer uma live, por exemplo, em que o som está sendo transmitido ali direto, sem muito tratamento, né? Claro que você pode fazer o tratamento ali no OBS, mas só tome cuidado para que o seu estúdio, né, onde você esteja gravando ali, tenha um tratamento de som bacana, pelo menos, para não gerar tanta reverberação do som e nem tanto ruído externo. Beleza? Mas tirando isso, é um microfone excelente. Sem dúvida nenhuma, se você comprar,
vai te atender super bem. E eu realmente acho que vale a pena, recomendo muito esse cara aqui. Espero que tenham gostado do vídeo e é aquela velha história, né? Deixa aquele like aí pra gente, se inscreve no canal aí para não perder mais vídeos como esse, beleza? Valeu aí e até a próxima.